Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está começando mais esse programa super especial e a gente vai tratar de um assunto hoje tão importante, né, nesses tempos que a gente tem vivido, que é a luta antimanicomial, pensar também na saúde mental, pensar em terapia, pensar em saúde comportamental, mental. Eu acho que tudo isso está relacionado não só ao conhecimento, mas também à convivência social, e pensar também que a gente tem vivido um processo de recrudescimento desse tipo de pensamento, né, trazendo outros comportamentos, vamos dizer assim, governamentais, decisões, opiniões que não condizem mais com a realidade de um povo civilizado. Então, para a gente conversar sobre esse assunto, eu tive o prazer e tenho a honra de trazer aqui a doutora Natália Furtado para a gente falar um pouco sobre esse assunto, tentar discorrer isso com uma certa leveza. Não é fácil, é bem desafiador, mas a gente tem que fazer essas discussões na sociedade porque cultura geral é isso, né? Aqui na televisão de Minas Gerais e também na Rádio Cultura de Curitiba, trazendo os temas que são pertinentes à sociedade brasileira e que a gente coloca o dedo na ferida mesmo. Natália, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, fico muito feliz, satisfeito e honrado em te receber mais uma vez, e eu queria começar te agradecendo e te dando as boas-vindas aqui nas terras de Minas e também em Curitiba. Obrigada, Ederson, é um prazer, muito obrigada pelo convite, poder falar de um tema tão importante, que novamente, né, acho que chama a nossa atenção, que precisa sensibilizar, né, a gente precisa estar sensível para poder discutir isso, para encarar essa questão. Então, Natália, eu já queria, já de bate-pronto, te perguntar como é que você tem visto esse ataque ao processo de inclusão, né, das pessoas com necessidades aparentes, né? Eu falo sempre quando eu estou conversando sobre esse assunto aqui, que tem um amigo psicólogo da FAENOL, que é uma fundação que presta assistência aqui na cidade a pessoas com necessidades especiais, e ele fala que são necessidades aparentes, né? Porque todos nós temos necessidades, umas mais aparentes do que as outras, né? E eu queria te perguntar como é que você tem visto tudo isso, como é que você tem percebido esses ataques e o tamanho do desafio que é ter esse trabalho tão pujante, tão atual, né? E com esse olhar tão humano, e nesse momento ter pessoas que estende a corda, que tensiona a corda tentando puxar esse novo entendimento para trás. Como que a gente pode pensar isso, para a gente nortear essa conversa? Olha, Ederson, eu acho que realmente, né, a gente está no momento de uma retomada de uma lógica manicomial, né? E isso não acontece só no espaço da saúde, eu acho que isso acaba aparecendo em toda a sociedade, nas nossas relações, na escola, como você falou, na educação, né? Então, a gente acompanha, né, acho que mais pontualmente, desde 2015, há um retrocesso. Há um retrocesso nos programas, um retrocesso nas políticas de saúde como um todo, mais especificamente nas políticas de saúde mental. Como que a gente observa isso? Com um desfinanciamento, né, dos serviços substitutivos, que são os CAPs, por exemplo, e um aumento do financiamento de internações prolongadas, de financiamentos para as comunidades terapêuticas, e mais recentemente, né, a gente, em 2019, em novembro de 2019,
o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica em que a gente acompanha, a gente observa um retrocesso, né? Um retrocesso na política de drogas, um retrocesso na lógica de cuidado, né? Em 2020, a gente acompanhou a ameaça do revogaço, né? Que foi a revogação de inúmeras portarias que garantem o cuidado em liberdade, que garantem uma lógica de cuidado que existe, que está vigente desde a reforma psiquiátrica. E acho que a gente observa isso na sociedade, nas nossas relações, né? Eu brinco, né, que quando a gente diminui a circulação de pessoas, quando a gente diminui a presença da diferença, da diversidade, a gente está produzindo um retrocesso, a gente está produzindo uma lógica manicomial. Você vê isso como um projeto, doutor? Você pensar que tem alguns movimentos, né, que é perverso falar sobre isso, assim, pensar sobre isso, mas eu faço esses raciocínios. Você pensar nesse trancamento das pessoas, pensar também no não gasto, né, no não investimento na qualidade de vida, no tratamento dessas pessoas, eu vejo como um projeto, não sei no seu caso, mas assim, de transferir esses recursos para outras áreas, por exemplo, a área financeira, com essa desculpa e com essa conversa de que o Estado não tem que custear tudo, mas o Estado pode custear, por exemplo, uns juros violentíssimos, né? Uma taxa de juros alta, ela pode financiar, por exemplo, financiamentos de bancos e tal. Como é que você vê isso? Você acha que isso é um projeto, assim, dentro dessa lógica que a gente está vivendo, dessa disrupção de um governo que vinha investindo um pouco mais na questão humana, na questão da saúde mental, na questão da qualidade de vida das pessoas, para, a partir de 2016, a gente viver esse retrocesso em teto de gastos, em que o Estado ele não vai investir tanto em saúde, tanto em educação, tanto na assistência social, porque a lógica que nós entendemos hoje que isso é um gasto e não um investimento. Você pensa que isso pode ser um projeto também? Sim, infelizmente sim. Projeto em curso. Projeto em curso, né? Essa ideia, né, de um Estado mínimo, né, de uma presença, quer dizer, da não presença ou da pouca presença do Estado, ela é bastante complicada, né? Se a gente, historicamente, um país colonizado, um país subdesenvolvido, periférico, terceiro mundo, acho que a gente, sim, vive numa economia capitalista, né? Mas sem a presença do Estado, sem a presença de políticas públicas, sem a presença de políticas fortes, né? De educação, de saúde, dificilmente a gente consegue elevar, a gente consegue melhorar, né, a situação de vida dos brasileiros. Então, eu acho que sim, a gente tem um projeto econômico, um projeto político, e é muito delicado, né, porque por vezes o discurso pode ser o econômico, né? Então, em nome da economia. Mas acho que tem uma questão aí para além, né, da questão econômica, que é uma questão ideológica e de lógica, né? De lógica quando a gente pensa em políticas públicas, né? Penso sempre, acho importante pensar assim e retomar que as políticas públicas, que as políticas de saúde mental, elas revelam, na verdade, a opinião e o modo
dessa população e de uma sociedade entender um problema, né? E, portanto, responder ou não a ele. Então, acho que a gente tem uma questão muito cultural também. Se a gente pensar na questão da saúde mental, é mais delicado ainda. Como você falou, é delicado falar sobre isso. Eu não vejo, não acho que é perverso falar. Eu acho que não refletir sobre isso é muito perigoso, porque a gente tende a reproduzir, né? E daí sim pensar num movimento aí perverso. Como a saúde mental ela é envolta, né? Acho que a loucura ou a doença mental ela é envolta em muito preconceito e talvez em alguns mitos, né, de que muito associado à periculosidade, ao crime, eu acho que torna ainda mais difícil a gente tentar abordar essas questões, né, junto à sociedade. E mais ainda por isso se torna importante produzir discussões, espaços de reflexões para isso. Então, sim, eu acho que temos um projeto em curso, eu acho que esses documentos aí que eu citei, né, essa norma técnica de novembro de 2019, ela fala, o argumento, né, normalmente são um discurso científico, supostamente apoiado num discurso científico, mas que desconsidera uma política de redução de danos, que desconsidera o tratamento junto à comunidade, preservando os laços. Há um destaque, né, nessa norma técnica que anuncia um pouco desse discurso e desse projeto, né? Então, se fala, por exemplo, de investimentos em eletroconvulsoterapia, que é uma técnica, um procedimento que pode ter o seu lugar, mas é algo muito pequeno e, no entanto, isso é evidenciado. Então, acho que isso anuncia, sim, algo nesse sentido, de um projeto. Doutora, tem uma questão que eu queria colocar também. Quando eu fiz direito, eu estudei psicologia com o professor Fábio Belo aqui de Belo Horizonte, e nós tratamos muito do inconsciente, né? E o inconsciente como produtor de possibilidades. E eu queria perguntar se essa perversidade administrativa que a gente tem vivido, esse ódio à diversidade, essa ditadura da ignorância que a gente tem vivido, esconde por trás disso aí ou revela um inconsciente perverso, uma personalidade ali com danos na sua formação psíquica? Olha, Ederson, eu acho que sobre isso, né, dificilmente a gente pode dizer sobre uma personalidade, enfim, pensar algo nesse sentido. Mas, se a gente pensar, né, a perversão, ou a perversão como o uso, né, de uma necessidade, de uma carência, de uma questão do outro para um proveito próprio, para algo mais específico e um benefício, né, de uma pessoa, eu acho que sim, tem um movimento perverso, né, de fazer uso das necessidades, fazer uso da fragilidade, das dificuldades do outro ou de um grupo, né, para se beneficiar. E acho que, historicamente, né, a gente observa isso. Os hospitais psiquiátricos, os manicômios, eles ganharam e ganham muito dinheiro, né, com as fragilidades psíquicas, com o adoecimento, com o sofrimento, né, das pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que a gente sim pode pensar.
Eu queria uma outra pergunta que eu faço, que eu coloquei até numa postagem que eu fiz no meu Instagram pessoal, não no programa, mas eu fiz no meu Instagram, no Stories, eu fiz uma pergunta, eu queria saber se a gente pode achar alguma resposta nesse sentido. Essa primeira parte do programa está parecendo uma análise, né? Mas essas pessoas se escondem onde, doutora? Porque quando elas aparecem, né, como ministro da Educação, que fala essas barbaridades, que não se pode misturar crianças com deficiência com crianças que atrapalham o desenvolvimento das demais. Esses, eu não sei nem que nome que eu dou, mas essas pessoas se escondem aonde? Porque a gente não imagina que uma parte da população nós não imaginávamos que uma parte da população ou dessas pessoas aparecessem no poder público para poder falar essas barbaridades, né? É um que fala que a escravidão foi benéfica para a população negra, é um ministro da Educação que não sabe escrever, aí entra um ministro da Educação que falsifica documento, aí entra outro ministro da Educação que fala essas barbaridades, que criança com deficiência atrapalha o desenvolvimento das outras, que não tem deficiência, aparente, né? Todos temos deficiência, voltando aí no professor, todos temos deficiência, outras mais aparentes do que as outras. Como que a gente pensa isso, doutor? Onde é que essas pessoas se escondem pela clínica, pela sua experiência de clínica, de estudo, de pesquisa? Onde essas pessoas aparecem, ficam escondidas na sociedade, esperando essa oportunidade para vociferar as suas ignorâncias e colocar para fora essas... Eu não sei nem de que eu chamo isso, para te falar a verdade. Que me incomoda muito, eu tenho muita dificuldade. Assim, até para falar dessas pessoas. Sim. Eu acho que essa é uma questão, né? Essas pessoas não se escondem mais, né? No momento que esse discurso não se esconde mais, né? No momento que você tem um discurso do governo, enfim, do presidente, né? Autorizando, né? Essa lógica, eu acho que muitas pessoas que assim pensavam, e aí as motivações, o funcionamento, né, que está presente em cada um vai ser muito particular, mas no geral assim, o que a gente observa é que agora você tem uma certa autorização nesse discurso, né, que é um discurso contrário à diferença, contrário à diversidade. Mas acho que em paralelo a isso, né, é uma realidade muito difícil da gente encontrar essa que a gente está vivendo. Então, acho que é importante a gente tentar também resgatar, né? Resgatar um pouco dos movimentos que foram tão importantes e ainda são. Então, acho que quando você me chama para falar, né, um pouco sobre a luta antimanicomial, não é uma luta de lá de trás, é uma luta atual, é uma luta de agora. A gente está num momento delicadíssimo da saúde mental e de diversos outros setores. Existe um desmonte em curso dos serviços de saúde, e acho que isso envolve, né, várias estratégias. Então, o desfinanciamento é uma das estratégias. Eu considero que tem uma dimensão aí de uma cultura da saúde, de uma cultura neoliberal, que incide muito sobre essas questões, né? Que prejudica muito o tratamento das questões que nós estamos tentando aqui pensar. Acho importante a gente retomar, né, que a política de saúde mental que nós ainda temos, o SUS, né, como nosso Serviço Único de Saúde, nossa política universal de saúde, ela é uma conquista, né? Ela não está garantida desde sempre.
assim como a nossa democracia. E acho que você falou, né, no início sobre essa questão do laço social, e acho que à medida que a gente vê ameaças à democracia, a gente também vê ameaças a nossa reforma psiquiátrica, né, ao nosso modelo de saúde. Então, acho que isso está tudo muito interligado e, ao mesmo tempo, muito disperso, porque as pessoas estão ocupadas em sobreviver, né? E pouco conseguem se organizar, pouco conseguem participar, mas acho importante a gente recuperar, né? Recuperar o SUS como uma conquista de muitos movimentos sociais, de familiares, de trabalhadores, da população em geral. A reforma psiquiátrica, que é super recente, né? Que ela é datada na Lei 10.216 de 2001, conhecida também como Lei Paulo Delgado, que inaugura, que oficializa, né, um pouco dessa transição de um modelo médico-centrado, hospitalocêntrico, né, exemplificado aí muito na presença dos manicômios, no tratamento em instituições fechadas, na exclusão da diferença, né? Acho que tem muitos dados aí, tem informações, né, que revelam o quanto os manicômios eram grandes depósitos, né? E o quanto se morria nesses lugares. Ali você não tinha, se tinha um tratamento, ele era exclusivamente medicamentoso, excessivamente, por vezes as pessoas eram hipermedicadas, não existia um acompanhamento, não existia, por vezes, nem a elaboração de um diagnóstico, né? E acho que com a reforma psiquiátrica, a gente tem uma grande transformação disso. A gente tem uma mudança de lógica mesmo, né? Então, se antes as pessoas eram retiradas da sociedade, agora a ideia, né, do cuidado é um cuidado em liberdade, oferecido através de uma rede de atenção psicossocial, né, da qual os CAPs, CAPs é o Centro de Atenção Psicossocial, são os serviços substitutivos, né, que vêm, portanto, substituir a presença e a existência do manicômio. Acho que essa ideia da internação psiquiátrica, ela tem sim o seu lugar, ela em alguns momentos, para algumas pessoas, ela vai ter uma função terapêutica, ela tem um valor terapêutico, mas o que a gente via acontecer não era isso. Era uma internação, era uma exclusão, era um controle, né? E uma expulsão das relações, do laço, de tudo aquilo que era diferente, né? E aí as doenças mentais eram excluídas e tratadas, né, dentro dessas instituições. Hoje, as pessoas perdiam seus direitos, né? Hoje, o que se propõe é um cuidado em liberdade, dentro do laço, dentro da comunidade, dentro do território. Eu estou falando tudo isso, né? Porque são termos, conceitos, dispositivos aí para tentar pensar o trabalho, né? Dentro da lógica antimanicomial. Hoje se pretende, né, fortalecer o vínculo e as relações das pessoas, entendendo que isso produz uma melhora, que isso produz saúde, né? Projetos de vida produzem saúde. E aí, dentro dessa lógica do trabalho dos CAPs, dentro da RAPs, você tem outros equipamentos, você tem os centros de convivência, você tem os serviços de residência terapêutica, né, que foram organizados para receber as pessoas que estavam em situação de moradia nos hospitais psiquiátricos, e oferecer uma possibilidade digna, né, de convivência, de circulação pela cidade. Então, acho muito importante a gente tentar
recuperar e fortalecer, né? Acho que no nível comunitário, esse serviço, né? Que estão, sim, sucateados, enfrentando muitas dificuldades. Dentro desse retrocesso, doutora, eu queria perguntar se a digitalização da vida contribuiu com tudo isso, esse mundo mais rápido, mais veloz, em que as informações chegam muito rápido e as desinformações mais rápido ainda. De certa forma, quando eu estudo em outras épocas essa questão da comunicação, da digitalização, da conversa mais digital, eu entendi que as pessoas que fomentam esse tipo de comunicação, que estão ligadas, né, com as grandes corporações, ao grande mundo capitalista, o grande mundo do capital, fortaleceu esse tipo de pauta no mundo, doutora? Você percebe também assim que isso refletiu no Brasil? Nós vivemos aí nos Estados Unidos, um presidente também nesse mesmo nível, um baixo nível total. Na Hungria, na Itália tivemos um também, primeiro-ministro. Na França nós tivemos uma presidente, a Marine Le Pen quase ganhou também, né? Então, esse momento da digitalização, da informação mais rápida, que é controlada por essas grandes corporações também, teve influência nessa... Você percebe que teve influência também nessas decisões, nesse controle das pessoas também? Olha, acho que a tecnologia, acho que a comunicação, a globalização, né? Acho que sim, produz muitos efeitos. Quando você fala, se a gente pensar, né, hoje nas redes sociais, é curiosíssimo, né? Assim, pensar, são redes sociais ou antissociais, né? Elas produzem e ampliam as relações ou elas reduzem e empobrecem as relações? É super complicado a gente pensar isso, né? Eu acho que a gente está vivendo uma pandemia que revela o tamanho da nossa globalização, né? A gente globaliza isso também, né? A gente participa isso também. Eu acho que, em certa medida, a gente está mais próximo do mundo inteiro, né? Então, os problemas da China não são mais algo tão distantes, eles fazem parte de uma realidade dos outros continentes, né? E somos atravessados por isso. Acho que essa disseminação, né, da tecnologia, das redes, tem efeitos, né? A gente tem a gente produz muito conhecimento, mas eu acho que tem um conhecimento que é mais raso também, né? Tem uma rapidez, né, na maneira como isso tudo é veiculado. Acho que tem um apelo muito grande à imagem, né? E pouco espaço aí para um aprofundamento, para uma reflexão. E acho que isso vai permeando, né? As relações, a dinâmica do trabalho, né? Acho que para a gente pensar, né, a relação que se produz dentro de um contexto de saúde, dentro de uma escola, ela revela a sociedade. Então, a gente vai levar tudo isso, né, para esses espaços. Acho sim que tem, isso interfere, né? Isso, acho que a gente tem na última eleição e a expectativa para a próxima é uma influência enorme, né? Da mídia, da tecnologia, das news, né? Acho que isso influencia, sim. Uhum.
Bom, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Deixa eu fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando um pouco de saúde mental, né? Dessa militância e dessa militância e desse trabalho, né? Dessa volta do diálogo e pensar também, trazendo toda a sociedade, tentando trazer toda a sociedade para pensar junto com todos nós como é importante travar essa luta, né, contra esse retrocesso que a gente tem vivido nos últimos tempos. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais cultura geral, falando sobre a luta antimanicomial. Não saia daí, é um minutinho só. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a doutora Natália Furtado. A gente está falando um pouco sobre saúde mental, falando um pouco também de política, falando um pouco de conhecimento geral, principalmente no campo da saúde mental. E nesse sentido, eu queria voltar nesse segundo bloco, doutora, conversando com você sobre o controle da subjetividade, né? E nós temos alguns controles da subjetividade, e nós tivemos aqui uma pauta com o Daniel Amar Pérez e também com a Nora Merlin, essa filósofa argentina maravilhosa. Nós conversamos exatamente sobre esse controle da subjetividade, como é que ele permeia as relações sociais, né, através de um domínio do desejo, do domínio da fala, domínio do comportamento e da língua. Então, eu queria perguntar para você, doutora, a primeira coisa, assim, voltando nesse segundo bloco, como é que a gente pensa o controle da subjetividade quando nós precisamos manter uma diversidade, manter o nosso campo de pensamento um pouco mais livre, mais aberto, mas, ao mesmo tempo, nós temos um ataque muito forte deste controle das nossas vidas, da nossa mente, do nosso pensamento, no sentido da gente, ao invés de pensar a vida, tocar a vida, viramos também um produto, né? Viramos também uma coisa quase que descartável, né? Então, nós somos produtos feitos para consumir produtos, né? Como é que a gente trabalha esse controle dessa subjetividade? Como é que a gente pensa isso? E como é que isso reflete na saúde mental das pessoas, né? E também reflete também nesse comportamento que muitas pessoas têm com as pessoas que precisam do nosso apoio, que precisam do nosso carinho e que precisam do nosso entendimento para que se estabeleça o laço social um pouco mais forte, já que essas pessoas elas são mais vulneráveis. Uau! Muita coisa, né? Muita coisa, né? Vamos lá, vou tentar. Fica à vontade, viu, doutora? Não tem tempo, não. Acho que todas essas questões que você coloca, né, sobre o controle da subjetividade, vou tentar retomar um pouquinho essa questão da luta antimanicomial, desde o início isso estava em curso, né? Então,
o louco ou o doente mental, ou aquele que porta um sofrimento mental, era alguém que não era escutado. Era alguém que ninguém era visto como irracional, como o que se falava não fazia sentido, né? E acho que a psicanálise traz uma grande contribuição, desde Freud, né? Posteriormente com Lacan, mas tem uma contribuição fundamental aí para a lógica da reforma, para a lógica antimanicomial, porque ela devolve, né, um pouco essa possibilidade de você portar essa singularidade, né? Acho que pensar, né, um pouco essa diferença está colocada em todos, né? Então, quando a gente fala, né, se a gente pensar na paciente psicótico, que normalmente é quem acaba utilizando mais os serviços, né, do CAPS, quem vive, por vezes, as experiências de internação, que são super violentas. Na psicose, a gente tem uma diferença, né, que está dada. É uma pessoa que se organiza de um outro jeito, que funciona de um outro jeito, que mantém uma outra relação com a realidade, com a lei, enfim, com o outro, e até no laço. É fundamental, né? Não só pensando na psicose, mas, enfim, pensando na diversidade, pensando na sociedade, a presença dessa diferença. Se a gente pensar o que é o feminismo, né, diversos movimentos, é a evidência e a possibilidade de viver a diferença, né? Não é a defesa de um lado do outro, mas é a possibilidade da diferença que está dada, né? Da diferença e da singularidade. E você colocou, né, assim, o quanto esse controle da subjetividade, ele toca os corpos, o discurso, a língua, né? E acho que a gente cai um pouco numa questão cultural também, né? Numa questão de colonização. Quando a gente pensa, né, num imperialismo norte-americano, a gente está falando de um controle, né, de um controle dos sonhos, de um controle das possibilidades de imaginar um futuro e de como é esse futuro, né, como ele está colocado. Então, acho que não sei, acho que eu não respondi tudo, você me perguntou muita coisa, né? Mas acho que pensar a lógica antimanicomial é permitir abolir um pouco desse controle, né? Essa tentativa de controle, né? De um controle apoiado nas classificações, apoiado na normalidade, numa suposta ideia de normalidade, numa suposta ideia de normalidade que vai, acho que, percorrer aí o âmbito da sexualidade, o âmbito da educação, enfim. Acho que passa um pouco por isso. Acho que tem e acho que a psicanálise traz uma contribuição enorme, né, para a psiquiatria, para a psicologia, para toda a sociedade, para essa lógica, né? Para furar um pouco essa lógica. E aí, o que você falou na psicanálise, eu queria trazer uma conversa, assim, a gente vai transitando realmente um bate-papo que a gente vai transitando por outras áreas, pela mesma área do conhecimento, às vezes por outras áreas do conhecimento. E uma das coisas que nós estudamos, e eu estudei também, é a situação originária. E eu queria saber de você, onde é que o sujeito, num processo de alteridade, ele pode adquirir tanta perversidade, assim, de não reconhecer, não se colocar do lado do outro, no lugar do outro. Isso tem muito de alteridade, tem muito do outro também, tem muito dessa falta, tem muita falta envolvida nisso, doutor, assim, a pessoa não conseguir se colocar no lugar da outra pessoa,
de pelo menos tentar entender um pouco do sofrimento que a outra pessoa vive, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento do sofrimento, mas ela não conseguir se colocar, se enxergar naquele campo. Isso tem muita coisa ali na situação originária, doutor? Quando você fala de situação originária, inicialmente eu pensei até dos povos originários, né? Porque eu acho que pensar um pouco essa coisa do controle, da colonização, da Sim. fala, da história, do discurso, né? Assim, a possibilidade de contar a sua própria história, né? E você controla e coloniza quando você não permite ou não escuta, não valida, né? Essa possibilidade de falar, de contar a sua história, né? Seja ela como for, né? Do jeito que cada um consegue, né? Essa questão da perversidade, né? Acho que Freud nos localiza, nos põe, né? Nos coloca frente a frente com essa questão, né? Quando ele interroga, né? Por que o homem age dessa maneira? Por que o homem usa o outro, seu benefício, maltrata o outro, violenta o outro? Ele coloca, né, no centro da nossa humanidade a presença de uma força, de uma pulsão agressiva, né, de um movimento destrutivo, que se catalisado, que se favorecido por um discurso autoritário, um discurso antidemocrático, tende a produzir muitas manifestações nesse sentido, né? Mas acho que é interessante a gente pensar, difícil, mas necessário, a gente pensar que isso também faz parte, né, do ser humano. Eu quero dizer, esse movimento destrutivo, né? Ele faz parte da nossa vida e a gente consegue observá-lo desde muito pequeno nas crianças, né? Nas nossas relações. É claro, não são os únicos movimentos, né? Junto com esse movimento, digamos que decorre da presença dessa pulsão de morte, a gente também tem movimentos de vida, movimentos de ligação, né? Isso aqui que a gente está fazendo é esse exercício, né? De poder buscar uma construção, um diálogo, né? Isso é contrário a todo esse movimento que não reconhece o outro, né? Que não reconhece o outro na sua diferença. Eu queria também fazer um recorte sobre a ideia de biopoder e o espaço da palavra, né? Essa ideia de que está um pouco interligado também com essa questão do controle da subjetividade, mas eu trago esse no espaço da palavra porque a gente tem sentido cada vez menos espaços de conversas, espaços de troca menores, né? A gente tem percebido que os espaços de troca têm diminuído bastante, porque existe esse segmento, né? Estão segmentando a sociedade brasileira fora da diversidade, né? Então, o conhecimento que eu adquiri, eu não preciso discutir com o outro se eu não concordo com a opinião dele. Essa ideia de biopoder, dos estados, antes dos estados, né? Controlar o que o sujeito ele poderia fazer. Então, vai acordar 8 horas, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, as normas dominavam o seu corpo, né? Continua dominando. Mas nós temos hoje as grandes corporações também que definem isso também, né? Então, essa ideia de biopoder, ela hoje perpassa todo esse conceito básico do Estado de uma sociedade disciplinar. Como é que a gente pensa nessa ideia de biopoder, com essa diminuição do espaço da palavra, como disse o Dunker aqui,
E como é que a gente pensa isso para que a gente possa amplificar um pouco mais esses espaços e trazer conversas pujantes que possam nos orientar, que possa fazer com que eu não chame o outro de burro, né, porque ele não é burro, porque ele tem posição X, X, Z, Y, H, o que for, mas tentar compreender e tentar convencer essa pessoa mesmo, né, dos equívocos. Às vezes eu estou equivocado numa opinião, numa perspectiva de vida, e só com o diálogo que a gente vai conseguir enxergar isso. Como é que a gente pensa tudo isso, doutor? As minhas perguntas têm sido grandes, né? Me desculpe, mas eu acho que assim, eu gosto de aproveitar bem quando tem pessoas com essa disponibilidade. Eu acho que quando você fala, né, do biopoder, talvez a gente possa pensar numa dimensão social, né, numa dimensão sociológica, de mecanismos sociais que produzem, inclusive, efeitos mais subjetivos, né, que produzem e têm um impacto nas subjetividades, né? Acho que quando você fala do biopoder, hoje a gente tem algo mais efetivo, né, do que a sociedade de controle. Hoje os mecanismos, né, hoje o controle, ele já está interiorizado, né? Então a gente tem a presença, digamos assim, dentro dessa, ou junto às subjetividades, por um desempenho, por uma cobrança, por uma competição, né? Então não precisa mais de ter uma instância externa, isso tá dado dentro, né? Então o tempo todo você precisa ter um bom desempenho, superar o desempenho do vizinho, né? Então isso é muito sutil e muito disseminado. Então, quando a gente fala dessa uberização, né? desse novo momento, né? De todos sermos empresários de si mesmos, né? Eu não quero ter um patrão, eu sou o meu próprio patrão, eu sou empreendedor, eu sou... Enfim, isso tudo está colocado e está obedecendo a um funcionamento aí, né? Que visa e que produz, tem um alcance do controle, né? Que Foucault colocava lá desse biopoder, né? E produz efeitos, né, nas subjetividades, produz efeitos, tanto que a gente tem um aumento, né, apesar de muitas descobertas, de tratamento, de medicações, como nunca se viu, também nunca se viu tanto adoecimento, né? Tanta produção, tanta depressão, né? Tantos sujeitos aí em sofrimento. E acho que isso acompanha um pouco essas transformações que são, vejo que uma nova tentativa de controle, não mais externa, né, mas colocada agora e reproduzida por todos nós e por cada um de nós. Eu tenho percebido também, assim, em algumas falas, em algumas conversas e de amigos e de amigas minhas. Há um bom tempo eu tenho percebido também um certo controle interno, que já está internalizado, da energia sexual. Então, assim, as pessoas... eu lembro que quando eu li o Christopher Lasch, ele fala das pautas identitárias, né? E as pautas divididas, né? Ninguém mais pensa o bem comum, todas as pessoas pensam hoje nas suas pautas individuais e que dentro dessas pautas individuais, aí fazendo uma outra conversa com um professor que eu tive, que ele falava que, o Ricardo Massaro, ele falava que
A gente precisa enxergar as coisas por trás das coisas. Então, para cada pauta dividida, o capital gera uma cunha dentro dessas pautas e lá ele cria um mercado de consumo. Então, a gente vê hoje, por exemplo, uma amplificação muito grande do controle do não desejo sexual. Ah, não, as pessoas estão me olhando como objeto sexual, né? E aí, aquele espaço que era... tem que ter muito cuidado para poder falar isso, né? Mas aquele espaço que era da conquista, aquele espaço que era do flerte e tal, também está se perdendo com a confusão de achar que pode ser uma cantada grosseira, pode ser alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se eu estou entendendo muito mal ou se isso realmente está me confundindo um pouco. E isso pode estar acontecendo, doutor, esse controle, assim, até que antes você tinha, por exemplo, as instituições como a igreja, a família, que reprimia a sexualidade, fazia um controle dessa energia que dá muito prazer, mas ao mesmo tempo traz muita responsabilidade. E hoje você transfere essa energia para o gasto de energia com outras coisas que são materializadas, para ter uma boa profissão, para ter um bom salário, para ter uma competitividade muito grande. E eu, lendo também o Byung-Chul Han, isso foi muito de encontro assim, da sociedade do cansaço, ligando todas essas coisas, assim, tanto das pautas, da autorrepressão e também numa sociedade de desempenho. Está por aí, doutor? Olha, eu acho que Freud já trazia isso, né? Não consigo lembrar, localizar aqui agora, mas em determinado texto ele fala, né? Ele questiona, não sei se é uma nota de rodapé, mas ele interroga, né? Será que estamos num processo de involução da sexualidade? E acho que quando você fala, né, dessa questão do desejo, para ter desejo é preciso que tenha falta, né? E a nossa sociedade está, né? E cada vez mais, quando a gente está falando da lógica manicomial, é uma lógica que não há possibilidade da falta, não há possibilidade da diferença, não há possibilidade do descontrole, né? É uma ilusão aí do controle, de um discurso onde tudo caiba, onde tudo se explique, e isso tudo também tem a ver com esse contexto mais tecnológico, né? Por exemplo, estamos aqui conversando. Se eu olho para você, eu não parece que eu estou olhando para você. Então, ao mesmo tempo que a gente se encontra, a gente se distancia, né? Essa questão da sexualidade, né? Acho que a gente tem um processo em curso aí de uma transformação que também produz uma reação. Acho que a gente... parte do nosso momento político, acho que se apoia, inclusive, nessa reação às transformações. Não sei se eu respondi prontamente, se eu respondi exatamente à sua questão. Respondeu sim. Deixa eu fazer o último intervalinho, vou fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Os 2 blocos foram 2 blocos grandes, mas valeu muito a pena. Não saia daí, nós estamos conversando com a doutora Natália Furtado, falando um pouco também de todos esses controles sociais, né? Viajamos um pouco pela saúde mental, um pouco, não muito, mas é importante demais tratar desses assuntos aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Um minutinho só, não saia daí. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível.
A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final. Doutor, eu queria te perguntar, fazer a última pergunta. A luta é muito grande, a messe é grande, né? E os soldados são poucos, os trabalhadores são poucos. Mas a gente ainda pode ter esperança ainda, doutora, e mesmo com esse ataque ao conhecimento? Sim, sim. Eu acho que é importante a gente ser realista, né, e poder perceber o nosso momento, mas sim, acho que há que ser esperançoso, né? Acho que a esperança é uma aposta, né? No momento que a gente deseja, né, acho que a gente faz essa aposta. Quando eu desejo uma transformação, quando eu desejo uma melhoria, eu estou implicada nisso. E desse modo, acho que não só estou desejando, né, como algo idealizado, como estou imprimindo, né, essa transformação. Então, acho que sim. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Doutora, muito obrigado pela sua participação, muito honrado, muito feliz por essa conversa tão rica que nós conseguimos fazer aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, Ederson. Espero que a gente possa ter contribuído. Parabéns pelo trabalho, pela proposta de produzir diálogo, produzir reflexão num momento tão importante. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, ficamos por aqui e voltamos amanhã com mais um programa super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Newton Campus, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.